Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um tema em vídeo muito importante que precisa continuar sendo falado. Como superar um relacionamento abusivo. E aqui eu falo de relacionamento não somente no âmbito amoroso, mas um relacionamento abusivo no ambiente de trabalho, no ambiente de igreja, no ambiente familiar, em sociedade, qualquer tipo de ambiente onde haja relacionamentos interpessoais entre mais de uma pessoa, pode haver esse tipo de abuso. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Sempre que alguém levanta essa pauta, surgem outras pessoas para falarem: agora só se fala nisso. Por que hoje em dia nós falamos tanto sobre o assunto? Será que surgiu agora no século XXI? Será que nesse momento é que estamos vivenciando isso? A verdade é que relacionamentos tóxicos sempre existiram. Se nós pararmos para conversar com idosos, eles vão nos contar coisas que viveram na infância ou na fase adulta deles que são caracterizados como relacionamentos abusivos. Se nós olharmos para a história bíblica, há muitos relatos de homens e mulheres que sofreram abuso religioso, espiritual, ou até mesmo de esposo, de marido, porque esse tema ele é antigo. O que acontece é que com o advento das redes sociais, hoje nós temos esse acesso fácil a esse tipo de conteúdo. E muitas pessoas, quando começaram a observar os padrões definidos pelos abusos, começaram a ver que eram aquilo que elas estavam vivenciando. E é exatamente por isso que hoje se fala tanto em abusador narcisista, em pessoas tóxicas, em pessoas com vários tipos de transtornos de personalidade, pessoas que fazem mal. Não é que é um assunto pertinente a este século ou a este tempo que nós estamos vivenciando, mas é um assunto que sempre existiu. Mas o conhecimento, ele veio para nós há poucos anos. E que bom que chegou para que nós pudéssemos, primeiro, identificar padrões abusivos e, segundo, que nós pudéssemos mudar também os nossos próprios comportamentos. Eu lembro que no curso que eu fiz, eu tive um professor com um comportamento extremamente abusivo. E lendo o livro da doutora Ana Beatriz, vou colocar aqui o livro para vocês, Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado. Ela fala sobre como identificar padrões de psicopatas, sociopatas no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho ou na igreja, ou seja lá o ambiente que for, e nos blindarmos para não sofrermos as consequências que eles fazem. Muitas vezes, quando pensamos em um sociopata, no psicopata, nós pensamos naquele que mata, naquele que fere. Mas, segundo o livro da doutora Ana Beatriz, o psicopata ele é aquele que não tem emoção, ele não tem empatia pelo outro. Então, ele pode, claro, matar, mas ele também pode fazer pequenas ações durante o dia a dia que pode ferir demasiadamente. E o conhecimento do conteúdo desse livro me fez saber lidar com aquele professor, passar na matéria dele e ter um bom relacionamento. Então, quando o conhecimento chega na nossa vida e nós aprendemos a lidar com o outro, nós conseguimos nos livrar de muitos desafios ao longo da nossa vida. Mas eu quero falar hoje sobre como superar um relacionamento abusivo. Então vamos lá, o que seria esse relacionamento abusivo? Toda vez que você se sentir invalidado, você se sentir manipulado, você já não consegue mais ter as próprias emoções, você já não consegue mais ter sua autonomia, você perde a sua identidade, você já não tem autonomia do que vestir, do que fazer, de onde comer. Isso depende, muito. Um relacionamento abusivo, por exemplo, e digo isso de casal amoroso, e isso pode partir tanto do homem quanto da mulher. Às vezes nós endemonizamos muito a figura do homem, mas nós vemos, por exemplo, na Bíblia, a figura de Jezabel, que tinha todas as características
características de uma mulher narcisista, como controladora, como manipuladora. E também temos o papel de um homem, por exemplo, como o papel de Saul, que tem todas as características também de um homem abusador. Quando se trata de um relacionamento amoroso, o homem ou a mulher vai controlar as emoções, vai controlar as vestimentas, ele vai afastar a pessoa amada do convívio da sua família de origem totalmente. Então, nós começamos a identificar alguns padrões. Quando nós chegamos na igreja, por exemplo, um líder abusador, ele vai tentar matar o liderado espiritualmente falando, ele vai tentar invalidar o chamado daquela pessoa, ele vai manipular isso, querer comandar até o que a pessoa faz fora da igreja, aonde vai, que igreja visita. Nós podemos observar o mesmo padrão. No ambiente de trabalho, é aquele chefe que grita, é aquele chefe que envergonha, aquele chefe que expõe o liderado a situações vexatórias. Então, nós temos sempre o mesmo padrão de comportamento dos abusadores. Então, como superar esse tipo de relacionamento? A primeira coisa que eu quero aqui abordar é o autoconhecimento. No mundo onde a gente fala tanto sobre inteligência, eu acho muito interessante a gente aprender o conceito, aprender a desenvolver a inteligência emocional, que segundo Goleman é a arte de você interpretar as suas emoções, administrar e também conseguir interpretar as emoções dos outros e administrar, de modo que você tenha empatia, você não se envolva, mas você também se blinde. Quando nós nos autoconhecemos, nós sabemos quem somos, nós vamos aprender a definir os limites, aquilo que nós conseguimos suportar, que acreditamos ser saudáveis nos relacionamentos, e também não vamos permitir que as pessoas façam conosco aquilo que elas querem. Então, a partir do momento que nós nos autoconhecemos, que nós sabemos quem somos, do que eu gosto, do que eu não gosto, a forma que eu gosto de ser tratado, aí eu começo a desenvolver essa inteligência emocional. E isso vai ser um pontapé inicial para superar um relacionamento abusivo. Porque uma vez que somos submetidos a um relacionamento que nos destrói, nós perdemos a nossa identidade. É comum qualquer um de nós, em qualquer esfera de relacionamento abusivo, que após esse vínculo, essa quebra, seja numa igreja, num trabalho, numa amizade, é que nós não lembremos mais do que nós gostamos. Eu lembro quando eu saí de um ambiente um ambiente que me machucava, extremamente abusivo, de eu chegar para mim em frente ao espelho e perguntar: Pamela, como você gosta de se vestir? Como você gosta de se portar? Você precisa olhar para dentro de si, eu conversando comigo mesma e dizendo para mim: qual é a sua opinião acerca disso, sem que você seja manipulada por terceiros? E essa questão de buscar a nossa própria identidade vai fazer todo sentido nesse caminho de cura. Segunda coisa, vai se afastando aos poucos. A gente precisa sim aprender a colocar limites. Quando nós colocamos limites nas pessoas, as pessoas vão achar que nós estamos soberbas, vão usar religião, o ensino bíblico contra nós. Vão dizer: olha, quão suave é que os irmãos vivam em união. Vão tentar colocar você como vilão, só que você precisa estar munido da autoridade da palavra de Deus para dizer: é verdade que eu preciso viver em comunhão, mas a palavra também diz que eu devo evitar o homem faccioso depois de adverti-lo uma e segunda vez. Então, nós vamos aprender a delimitar as pessoas e vamos precisar nos afastar de ambientes tóxicos. Eu escrevi em algum lugar a seguinte frase: o desconforto de procurar um ambiente saudável não pode me impedir de sair de um ambiente tóxico. O desconforto de procurar um ambiente saudável não pode me impedir de abandonar um ambiente tóxico.
Porque muitas vezes nós pensamos, mas se eu sair disso vai ser muito difícil encontrar outro. Se eu sair desse relacionamento que me machuca, onde é que eu vou encontrar um homem com as qualidades boas que este tem? Se eu sair desta igreja, vai ser muito difícil ficar procurando igreja saudável, dá trabalho. Se eu sair desse trabalho que está me fazendo ter um burnout, um nível de estresse grande, vai ser muito difícil colocar currículo, passar por entrevistas e recomeçar. E eu já quero indicar você a assistir o meu último vídeo, que é sobre o recomeço. Você vai recomeçar de onde você parou. O teu histórico vai te habilitar a recomeçar de onde você parou. Porque muitas vezes nós não nos desvencilhamos do ambiente da dor. Por quê? Por dependência emocional. Nós estamos tão apegados. O grande mal do ser humano é se acostumar com coisas ruins. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: quando nós passamos muitos anos por um processo doloroso, nós temos a tendência de nos acostumar com o ambiente da dor e não mais lutar por mudança. E isso é mais triste do que ter o ambiente da dor em si. Eu sei o quanto que é difícil se desvencilhar daquilo que está te machucando e recomeçar. Mas eu posso te dar uma boa notícia? Esse teu recomeço pode ser difícil, mas vai ser muito proveitoso no futuro. Porque nós não podemos aceitar sofrer a vida inteira e ficar de braços cruzados. Por que muitas vezes nós não conseguimos nos desvencilhar? Dependência emocional. A gente vai sentir falta. Eu lembro que eu saí de um ambiente extremamente machucada, dolorida, sofrida. Tive aquele período, sabe, do luto, que é a perda de algo que significa que é importante para você. E eu senti falta. Isso é extremamente comum. Só que isso não pode me impedir de querer avançar. Porque Deus tem coisas melhores para mim e para você. Busque apoio emocional. Eu sempre falo, gente, ninguém consegue vencer essas dores sozinhas. Para eu conseguir sair de um ambiente extremamente tóxico, nocivo à minha saúde física, mental, emocional e espiritual, eu precisei de apoio emocional. Eu costumo ser uma pessoa que não fica pedindo conselhos ou contando da vida o tempo todo. Eu peço conselhos pontuais. Por exemplo, se eu tenho um dilema muito grande para resolver, além de orar, buscar orientação a Deus, pedir conselho ao meu esposo, eu também busco uma amiga que é mais velha, é mais experiente, é mais sábia, tem conhecimento para me dar uma direção acerca da decisão que eu quero tomar. E acerca desse propósito desse dilema que eu estava enfrentando, eu pedi conselhos a 3 amigas que, além de ser mulheres de Deus, são psicanalistas, e as 3 me deram o mesmo conselho acerca desse ambiente de dor, e ali eu entendi que era uma confirmação do Senhor, para que eu pudesse ter essa virada de chave e dizer: ei, acabou a bagunça. A partir de hoje, vocês não me dominam mais. E é extremamente difícil se desvencilhar deste momento de dor. Porque para isso você vai passar pelo processo da conversa difícil. Eu vou deixar aqui para você também o link do meu vídeo, Tenha uma Conversa Difícil. E se tem uma coisa que eu aprendi acerca da conversa difícil, é que algumas vezes ela vai precisar ser extremamente curta. Oi, tudo bem? Tchau. Só que é difícil a gente passar por esse processo, mas quando nós temos apoio de amigos, apoio de pessoas que entendem a nossa dor, que geram empatia por nós, esse processo fica mais leve. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Deus tem planos maiores para você. Deus não te fez para ficar sofrendo, para ficar passando por esses momentos de dor. Mas quando nós não aceitamos ser tratados da maneira que as pessoas querem nos tratar, nós nos posicionamos e dizemos: ei, chega, a bagunça acabou. A nossa vida começa a melhorar. Eu tenho dito que quando o conhecimento nos alcança, as pessoas já não podem mais fazer conosco aquilo que elas desejam.
Eu tenho uma boa notícia para você. Você não vai só superar esse momento de relacionamento difícil, seja em qualquer área que seja, como também, após se recuperar, esse teu processo irá virar um testemunho. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado, e se te ajudou, compartilhe com um amigo e diga para ele: você vai superar. Que Deus te abençoe.